Seja bem-vindo ao canal Quero é Medicina. Meu nome é Ítalo de Moraes e eu faço medicina na Universidade Federal do Paraná. O vídeo de hoje, na verdade, é uma aula da minha comunidade, a Gabarita Veste, que eu estou trazendo aqui para você, porque muita gente pediu sobre o meu modelo de redação. Como é que eu fiz para utilizar um modelo e tirar 980 pontos no Enem 2 vezes seguidas, no Enem 2019 e no Enem 2020. Se você quiser saber mais, eu peço para você algumas coisas. Primeiro, que você curta esse vídeo e inscreva-se nesse canal, porque toda semana eu estou trazendo novidades para você. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo dois links. O primeiro para que você faça sua inscrição na minha comunidade Gabarita Veste, a minha comunidade que eu criei para vestibulantes que querem ser aprovados pelo Enem, que toda semana tem mentorias em grupo, tem também aulas extras, assim como essa aula que você vai ver agora, para que você tenha toda a bagagem, todo o conhecimento necessário para ser aprovado pelo Enem. Vou deixar também o link da Red Pill Redação na Prática, que é o meu método de correção detalhada, que você pode ter a sua correção detalhada e aprender concomitantemente com essa correção. Eu vou trazer todos os detalhes, todos os requisitos que você deve colocar na sua redação e assim você não vai ter aquela correção sem que você tenha realmente o norte daquilo que você deve fazer, daquilo que você deve corrigir. Então vem aprender comigo como estudar para o Enem na minha comunidade Gabarita Veste. E se você quiser melhorar na redação, venha para a Red Pill para você aprender na prática, nas correções, como você vai melhorar a sua forma de escrever. Agora vamos para a aula. Tudo bem, querido aluno? Seja bem-vindo a mais uma aula da Gabarita Veste. Nessa aula nós vamos falar sobre redação. Então vou trazer para você maiores detalhes de como fazer a minha redação, quais partes fixas eu utilizava no meu texto e como era a estrutura de cada parágrafo. Assim você vai começar a ter um norte de possíveis melhorias que você também pode fazer na sua redação. As ideias que eu vou trazer aqui são em relação à estrutura de cada parágrafo e também da redação como um todo, para que você saiba como deve ser feita essa interligação entre introdução, desenvolvimento e conclusão. Então vamos começar com o parágrafo de introdução. Essa aqui é a minha redação do Enem 2020, é a minha redação mais aprimorada, cujo modelo já está mais bem trabalhado. Quero ressaltar aqui, essas partes amarelas aqui indicam as partes fixas do texto. Então, em cada parágrafo, quando você olhar essas partes amarelas, quer dizer que cada parte dessa eu costumo repetir nas minhas redações. Além disso, eu já coloquei aqui para você as partes que correspondem à estrutura do parágrafo. Então, em cada parágrafo você vai notar a estrutura que eu trouxe em cada parte, cada ideia. Cada frase dessa representa um período do parágrafo, ou seja, eu começo com a citação, depois ponto, depois venho para a relação com a realidade brasileira, ponto e por fim o fechamento. Certo, então vamos começar. O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 determina a saúde como direito social dos cidadãos. Então veja que aqui eu já utilizei uma citação, não foi muito grande, mas eu sempre utilizo a Constituição Federal. É claro que isso vai depender do tema, mas por que a Constituição Federal? Porque eu já sei alguns artigos específicos da Constituição Federal que remetem a diversos direitos. E como o tema do texto era relacionado à saúde, eu trouxe aqui o direito à saúde, que é determinado pela Constituição Federal. Eu trouxe esse artigo 6º da Constituição Federal porque ele é um artigo que traz os direitos sociais dos cidadãos. E lá são elencados diversos direitos. Por isso acaba sendo uma espécie de citação coringa. Mas veja que não é somente trazer uma citação, até porque ela é uma citação pequena. Você deve também fazer a relação dessa citação com o seu tema de forma mais direta, se ela ainda não é relacionada de forma direta, e também fazer essa citação ficar produtiva. O que é isso? Trazer para a argumentação do seu texto. Então aqui o primeiro ponto já foi feito, que é a citação, já dei esse ponto aqui. Aqui eu vou fazer um contraponto. Veja que eu coloquei aqui entre parênteses esse contraponto. Se a gente está falando de problema, então aqui eu falei algo que é importante, agora eu faço contraponto com algo negativo, ou seja, relaciono com a realidade brasileira. Agora eu quero ressaltar mais uma coisa, que a minha forma de escrever eu fiz assim, eu já trago esses dois problemas junto com essa relação da realidade brasileira. Mas não tem problema nenhum você trazer esses dois problemas depois, que é o que eu vejo que a maior parte das pessoas faz, tá certo? Então eu sempre faço isso, trago dois problemas principais, sobre os quais eu vou falar, um no desenvolvimento 1 e sobre o outro no desenvolvimento 2. É uma forma de criar redação que eu sempre utilizo, então não deixa de ser parte do meu modelo. Então vamos dar continuidade. Contudo, ao observar a sociedade brasileira odierna, percebe-se que o estigma associado às doenças mentais dificulta a garantia desse direito.
Então veja aqui, ó, fiz questão de colocar desse jeito para relacionar com o que eu disse anteriormente, com a citação. A citação não pode ficar isolada, você tem que sempre fazer essa ligação de ideias, tá? Haja vista que, veja que já tem um conectivo aqui, intempéries sociais estatais, indubitavelmente, são empecilhos à conscientização e ao tratamento dessas enfermidades. Veja que o primeiro aspecto que eu falei foi de social e o segundo aspecto estatal, ou seja, tudo que você traz aqui na introdução você deve falar, deve expor melhor lá no desenvolvimento do seu texto. Inclusive, essa fala sobre conscientização e tratamento não foi colocada aqui à toa. Eu também vou explicar melhor essas ideias lá no parágrafo de desenvolvimento e também na conclusão. Veja que aqui, novamente, após fazer mais uma parte da minha estrutura, eu coloco o ponto. Por quê? Senão fica o monobloco, fica algo inteiro, às vezes fica confuso, fica uma ideia que não tem início, meio e fim. Por isso você tem que ter cuidado, para não fazer um parágrafo inteiro, ele coloca vírgula, continua vírgula, vírgula, não tem um ponto, não tem uma ligação, tem poucos conectivos. Então tenha consciência disso, de fazer essa separação que ajuda muito na organização das ideias. E por fim eu faço o período de fechamento. Esses dois problemas, como eu já falei no período anterior, eu não vou falar no último, tá certo? Assim como eu disse para vocês, normalmente as pessoas colocam esses dois problemas no fechamento. Então como é que eu fiz? Eu tenho essa parte fixa, com efeito é mister a análise dessa realidade de modo a. Então, eu coloquei a identificar possíveis soluções que contribuam para a saúde psíquica dos brasileiros. Coloquei aqui novamente uma palavra-chave do tema, só que uma palavra-chave, um sinônimo, né? Saúde psíquica, para não ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Aí você pode perguntar, certo, Ítalo, então se eu fosse colocar os dois problemas aqui no final, o que que você faria? Então, essa parte aqui, eu tentaria diminuir, né? E colocaria os dois problemas aqui no final, falando, com efeito, é mister análise dessa realidade de modo a reverter problemas sociais e estatais que perpetuam o problema do estigma à saúde mental. É claro que poderia colocar saúde psíquica, né? Um sinônimo, mas vejam que é possível fazer essa mudança com a mesma estrutura que eu estou apresentando aqui para você, só que mudando algumas frases de lugar. Veja que você tem que fazer toda a adaptação de ideias, tem que ter um sentido, tem que ter início, meio e fim, e sempre pensando no que você vai colocar após no seu texto. Então agora estamos no desenvolvimento 1. Perceba que eu não tinha partes fixas do meu texto grandes, são mais essas partes aqui de interligação de ideias, tá vendo? As conjunções, para que eu faça a interligação das frases, interligação dos períodos. Essa parte de começo mesmo, você pode sempre colocar a mesma. Todo desenvolvimento 1 começar dessa forma. Convém ressaltar a princípio e depois eu coloco o tópico frasal, que é uma afirmação geral da realidade. E esse tópico frasal deve estar relacionado com o seu tema e com o que você vai falar depois aqui. Não pode ser algo deslocado, tá certo? Então, tópico frasal, ponto, continuação. Essa é a estrutura que eu sempre fazia e sempre deu certo. Então aqui é a primeira parte do tópico frasal, já mostrei para vocês. Convém ressaltar a princípio que a ignorância dificulta a promoção de tratamento aos acometidos por doenças mentais. Lembre-se de que, na introdução primeiro eu falei de problemas sociais, e aqui eu vou relacionar essa ignorância com os problemas sociais, ou seja, a sociedade ignora o problema. Depois eu trago uma citação e relacionar essa citação com o tema. Vejam que eu utilizei sob esse viés. É muito importante utilizar essas conjunções, esses conectivos. Sob esse viés, vale citar a afirmação do filósofo Immanuel Kant de que o ser humano é aquilo que a educação faz dele, já que o preconceito enraizado no corpo social cria falsas crenças acerca do sofrimento psíquico. Aqui, de novo, eu estou falando do tema, né? Estou utilizando sinônimos, e eu fiz aqui uma relação breve dessa citação com o tema. Esse outro conectivo aqui, dentro dessa lógica, é um que eu também sempre gostei de utilizar, para trazer essa continuidade lógica. Se aqui eu falei do Immanuel Kant, falei da educação, falei do preconceito, agora eu vou falar como esse preconceito acontece na realidade brasileira. Ou seja, você não pode ficar só no mundo das ideias, você não pode ficar só na citação, você tem que trazer para a prática, para o problema real que está acontecendo hoje. Dentro dessa lógica, nota-se que o fator religioso leva muitas pessoas a acreditarem que, estritamente, a própria religião seja elemento único de cura das doenças mentais. Aqui eu só quero fazer uma observação, gente, que se fosse hoje eu faria diferente. Aqui eu falei da parte religiosa
e depois eu já adicionei outra parte de escolas e mídia. Só que aconselho que você foque em apenas um aspecto. Se for falar sobre religião, continue explorando essa ideia, falando de causa e consequência. Se você quiser falar de escolas, fala só sobre escolas. Então tem que ter muito cuidado com esse excesso de informações, tá certo? Porque se você se aprofundar melhor em um aspecto, fica até mais fácil de continuar essa relação desse aspecto com a citação e com o tema do que você trazendo muitas informações. Então aqui eu utilizei mais uma conjunção de adição com a ideia de adicionar uma ideia. Além disso, o assunto ainda é tratado como tabu nas escolas e mídia, o que dificulta o encorajamento à procura de ajuda profissional. Perceba mais uma coisa, eu estou falando aqui de procurar ajuda profissional. Olha o que eu disse aqui no tópico frasal, tratamento. Então você deve sempre continuar na mesma linha de raciocínio. Você não pode começar a trazer coisas aleatórias. É claro que o que falei para você, de você focar em uma ideia, aqui eu fugi um pouco de um foco em uma ideia só, né? Era melhor eu ter falado somente das escolas ou somente do fator religioso, mas vejam que eu continuei com a mesma linha de raciocínio. Isso não prejudicou a minha argumentação. É tanto que nessa redação eu tirei 980 porque eu perdi pontos na competência 2. É claro que eu posso falar melhor um pouco sobre essa competência em outro vídeo. Mas a competência 2 não está diretamente relacionada à argumentação. Ela está relacionada a não fugir do tema, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que ficou muito boa, e as áreas do conhecimento, que eu trouxe várias aqui. E é preciso fazer essas áreas do conhecimento estarem relacionadas ao tema, também estarem relacionadas à sua argumentação, de forma que fiquem produtivas. Então agora vamos dar continuidade. Tópico frasal, já mostrei para vocês. Citação mais relação com o tema, também já mostrei. Então fiz essa citação, relacionei com o tema. E relacionar com a realidade brasileira, trazendo causas e consequências. Também trouxe aqui. Falei do aspecto religioso, que é uma causa. Falei também do assunto ser tratado como tabu, que também é uma causa. Coloquei também a consequência, o que dificulta o encorajamento à procura de ajuda profissional. Está também relacionado com esse tópico frasal. Agora preste atenção que eu vou fazer o fechamento desse parágrafo. Nesse caso, o fechamento com adjetivo que eu sempre utilizava. Por quê? O adjetivo serve para ajudar a trazer uma opinião autoral. Se você está fazendo o texto dissertativo ou argumentativo, você também tem que trazer a sua opinião, de forma que você consiga convencer quem está lendo o seu texto. Então veja aqui mais uma parte fixa, que eu estou trazendo uma consequência geral. Por conseguinte, esse lamentável cenário, veja a palavra lamentável, é uma palavra com sentido negativo. Esse lamentável cenário estigmatizado, mais uma palavra-chave aqui, resulta em crescente número de enfermos, como por depressão. Logo, veja que aqui é uma palavra, uma conjunção de conclusão, a ideia de concluir o parágrafo, né? É válido afirmar a importância de ações de conscientização da população. De novo, estou falando de conscientizar. Está relacionado aqui, com os problemas que eu trouxe, está relacionado com o tópico frasal. Perceba que eu sempre quis manter a mesma linha de raciocínio. Você não pode fugir à sua linha de raciocínio. A conscientização da população para que as doenças psiquiátricas também sejam objeto de tratamento e discussão, assim como são as doenças físicas. Veja que eu não falei nada aqui de doenças físicas, vamos dizer assim, antes, então não era necessário eu trazer essa parte aqui. Eu poderia simplesmente só ter falado de doenças psiquiátricas, seja um objeto de tratamento e discussão. Poderia tirar esse também, tá certo? Foi algo que eu fiz lá na prova devido ao nervosismo, né? Mas também não chegou a prejudicar a minha argumentação. Então percebam aqui que existem algumas partes fixas. Eu trouxe para vocês aqui a estrutura do desenvolvimento. E no desenvolvimento 2 eu vou fazer a mesma coisa. Tópico frasal, citação e relacionar com o tema. Relação com a realidade brasileira, trazendo causa e consequência. E fechamento com adjetivo. Vamos ver. Outro sim, importa salientar que eu sempre utilizo essa forma, porque sempre dá para você começar o seu desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 da mesma maneira. Importa salientar que as ações estatais têm sido insuficientes para combater o preconceito e a negligência aos transtornos psiquiátricos. Então veja que aqui a argumentação será focada em ações estatais. O tópico frasal vai trazer apenas uma mini introdução daquilo que você vai falar depois. Não pode ser algo aleatório, você deve pensar sempre na mesma linha de raciocínio. E veja outro ponto importante aqui, olha, preconceito, que está relacionado com as palavras-chave do tema. Negligência aos transtornos
psiquiátricos, também relacionado ao tema. Dessa forma, é muito importante sempre trazer essas palavras-chave de volta no seu texto. Então aqui a primeira parte, tópico frasal, já foi feita. Agora uma citação com relação com o tema. Nesse sentido, faça um paralelo ao pensamento do filósofo Tomás de Aquino de que se o governo não se ordenar ao bem comum, será injusto e perverso. Veja que aqui eu fiz a citação indireta, falei o que o filósofo falou, uma frase dele, só que de forma indireta. E aqui eu já dei continuidade, utilizando um posto que. Poderia ter sido haja vista que, uma vez que. A carência de ações de prevenção e cuidado especializado desse tipo de enfermidade, no atendimento básico do Sistema Único de Saúde, denota injustiça. Veja aqui o paralelo, olha só. Se ordenar ao bem comum será injusto. Veja aqui o paralelo com a citação. Por negar o direito à saúde pertencente aos cidadãos. Estou falando de saúde, continuo falando de saúde. Relaciona aqui direito à saúde, que eu falei na introdução. Estou falando aqui de Sistema Único de Saúde, que é responsabilidade do governo, ou seja, veja que está tudo interligado, ação estatal com Sistema Único de Saúde. Injustiça aqui sendo falada na citação, com injustiça aqui como a consequência. Coloquei o ponto aqui, acabei essa parte de citação em relação com o tema. Vou iniciar a parte de relacionar com a realidade brasileira, trazendo causas e consequências. Esses entraves acontecem devido a. Se eu utilizo devido a, eu estou trazendo agora logo após as causas, beleza? Falta de investimentos na atenção primária da população que sofre com doenças psiquiátricas. O que configura, veja que eu estou trazendo aqui uma análise minha que eu fiz dessa realidade, trazendo aqui uma opinião. O que configura um desrespeito, veja essa palavra negativa, desrespeito ao bem comum preconizado pelo filósofo. De novo, eu estou falando aqui da citação. Bem comum, vejam aqui, ó, se ordenar ao bem comum. Você tem que sempre pensar dessa forma, interligando todas as ideias. Preconizado pelo filósofo. Estou me referindo a esse filósofo aqui, Tomás de Aquino. Certo? Então agora vamos para a última parte, fechamento com adjetivo. Dessa forma, elucida-se que esse descaso estatal acentua, veja aqui a palavra negativa, ainda mais o estigma associado às doenças mentais por reproduzir na máquina pública a ignorância ao tema. Veja quantas palavras-chave eu utilizo. É o tempo inteiro utilizando palavra-chave, sinônimo daquilo que o tema está tratando. Então veja que aqui é muito mais do que trazer as palavras, as frases prontas. Eu tenho algumas frases fixas, só que a estrutura do meu texto é muito bem definida, inclusive essas estratégias de interligar as ideias. Agora vamos para o parágrafo de conclusão. Já quero ressaltar que esse parágrafo de conclusão, eu coloquei muita informação, não precisaria de tanto assim quanto eu coloquei, apenas o necessário, mas eu fiz isso por quê? Porque na minha redação anterior do Enem 2019, eu tinha perdido ponto na conclusão. Então resolvi utilizar todas as minhas armas e ferramentas disponíveis para que eu conseguisse tirar os 200 pontos e realmente consegui os 200 pontos na competência 5. Então a nossa primeira parte aqui é retomada. Vou fazer uma retomada trazendo o tema novamente. Olha só, essa parte fixa urge, portanto, e depois retomo o tema. A adoção de medidas resolutivas do estigma persistente contra as doenças psiquiátricas. Ponto. Agora eu vou trazer os elementos que são exigidos da gente, né? Então é agente, ação, meio, finalidade e o detalhamento. A técnica que eu utilizei foi de fazer o detalhamento do agente e fazer também o detalhamento com essa retomada final, que é no último período do texto, que é esse aqui. Mas vamos retomar aqui começando dessa parte. O agente. Por esse motivo é imprescindível que as escolas, veja que as escolas são os agentes, como promotoras da educação. Isso aqui eu estou falando a função dessas escolas, certo? Então é um detalhamento. E as esferas midiáticas abertas, mais um agente, cujo papel divulgador é crucial, detalhamento desse agente. Promovam ações de conscientização. Quando a gente fala de ação, a gente está falando de verbo. Então olha aqui, ó, promover. Promovam ações de conscientização por intermédio de, isso aqui é o meio, certo? Debates e ficções engajadas, conflito de finalidade. Já estou mostrando o efeito, né? Veja a importância
de todas essas conjunções fixas que eu sempre trago, para que essas ideias fiquem muito claras, para que o corretor não tenha dúvidas de que estou trazendo esses diversos elementos que são obrigatórios na sua conclusão. Com o fito de reverter o status de tabu predominante sobre as enfermidades psíquicas, o que resultará em um maior incentivo à procura por ajuda, além do respeito aos enfermos. Veja que aqui eu trouxe a finalidade, que é reverter o status predominante de tabu, e aqui eu trouxe um detalhamento, resultará em um maior incentivo à procura por ajuda. Veja que aqui eu realmente utilizei muitas informações para que eu garantisse esses 200 pontos. E aqui, novamente, eu faço a mesma dinâmica, trago o agente, detalhamento do agente, já tem aqui os conectivos fixos, né? Cabe a, então já trago aqui o agente, mediante é o meio, com objetivo é o fim, tá certo? E por último, aqui de novo um ponto, olha só, ponto aqui, separando bem essas partes. E por último aqui, a retomada final, com a efetivação dessas medidas, ou seja, se essas medidas forem feitas, será possível vislumbrar o cumprimento do que determina a Carta Magna de 1988. Fiz uma retomada, né, da citação que eu coloquei na introdução. Carta Magna, Constituição Federal, são sinônimos, no que se refere à saúde dos cidadãos, especialmente a saúde mental, seja falando do tema. Perceba toda a interligação de ideias que eu trouxe aqui, perceba a estrutura, é uma estrutura assim mais fechada, não quer dizer que necessariamente você tem que fazer nessa ordem, mas essa foi a ordem que eu encontrei, que eu utilizei como uma forma fixa de produzir a minha redação. Então perceba que a minha forma de escrever é dotada de diretrizes e estratégias específicas que eu sempre utilizo. Não é só trazer algumas frases prontas, é principalmente se preocupar sempre em estar relacionando com o tema, em trazer uma linha de raciocínio muito clara, para que o seu corretor não tenha dúvidas em relação à sua argumentação, em relação a você realmente entender o tema, em relação a cada parágrafo ter início, meio e fim. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha inspiração, seja de ideias, de estrutura, de conectivos, citações, porque tem muita informação aí, então volte se for preciso, assista com mais calma, faça anotações para que você incremente a sua forma de escrever. Muito obrigado e até a próxima aula. Se esse vídeo foi útil para você, eu tenho certeza que foi. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com algum amigo que também vai fazer o Enem. Participe também da minha comunidade Gabarita Veste para que você tenha um acompanhamento semanal, para que você tenha acesso a todas as aulas que eu estou postando sobre assuntos práticos cruciais para o Enem. Se você precisa de ajuda com sua redação, tem também a Red Pill Redação na Prática, que é o meu método de correção, que eu faço correções detalhadas. Lembrando que todos os links eu vou deixar aqui na tela e você pode também ver aqui na descrição do vídeo para que você participe e consiga estudar comigo. Mantenha o foco, bons estudos e até a próxima!